Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da Escola da Divina Vontade, o estudo 58, parte 5, é o volume 25, trecho 11. Então, no início dessa escola, foi falado, né, da falta de interesse das pessoas em conhecer o livro do céu. E é uma coisa, assim, das trevas. O mundo não está olhando para esses escritos. Demonstra como o ser humano está voltado para a Terra. Se o ser humano está voltado para a Terra e só lembra de Deus para pedir coisas para si, né? Pedir coisas como se Deus fosse um banco, que é onde você vai lá pegar o que você precisa, as providências para você viver aqui na Terra. E é só coisas humanas, muitas vezes, que as pessoas pedem. Então você não vai achar o livro do céu. A pessoa não vai encontrar, porque para encontrar o livro do céu, você tem que estar olhando para Deus, buscando a Deus. Então muitos não chegam a nem ouvir falar disso, não se interessam. Porque é totalmente o contrário do que a pessoa quer. É a morte do eu, é a renúncia de si mesmo, é deixar o eu em jejum. Achei tão incrível que Deus falou desse jeito, né? Que a primeira coisa que a vontade dele faz porque sempre, mesmo a pessoa que vive das virtudes, que vive as virtudes, ela sempre, no fundo, busca alguma satisfação pessoal, satisfação do eu, alimentar o próprio ego, que ele falou assim, raramente a pessoa que vive a santidade das virtudes, vive em busca de virtude, não tem o interesse de satisfazer sua vontade humana, de satisfazer o seu eu. E na divina vontade, a primeira coisa que acontece é a renúncia do eu, deixar a vontade, não satisfazer a vontade humana, só a divina, é só em direção a Deus. E aí é totalmente o contrário. Aí como as pessoas estão buscando muito a satisfação do próprio eu, do ego, que seja santidade das virtudes ou falsa santidade, ou nem é santidade, as pessoas estão totalmente voltadas para o eu, para a satisfação do próprio eu. Como que elas vão achar o livro do céu e ter interesse pelo livro do céu? Mas se elas tocam, né? Se a alma toca e conhece a divina vontade e prova desse sabor, desse gosto, ela se habitua. E nesse trecho ele fala que quando... Aí o eu fica em jejum, né? A pessoa vai conhecer o livro do céu, viver isso. Deixa o eu em jejum. E como você não fica sem se alimentar, a alma tem que ser alimentada, ela busca se saciar de alguma forma, tipo assim, o eu tá em jejum, então você fica vazio, aí você começa a viver com a vontade divina e prova esse sabor do que é viver na vontade divina e não quer nunca mais provar esse alimento tosco da vontade humana. Não quer provar mais de viver na vontade humana,
Porque você provou quanto que é maravilhoso viver na vontade divina, que é o que falou aqui. Por mais que você estiver passando uma situação mais complexa, se as pessoas entendessem, né? Como Deus sempre fala. Ah, se vocês soubessem, né? Tem um monte de trecho que ele fala. No trecho hoje mesmo do tema ele fala, se a criatura soubesse o que é capaz da minha vontade, faria qualquer sacrifício para viver com ela, né? Que ele fala assim, ó. Ele fala, se todos conhecessem o que sabe fazer e o que pode fazer meu querer divino, fariam todos os sacrifícios para viver só de minha vontade, mas como não conhecem, nem se interessa em conhecer, então fica na miséria. Mas quem conhece quer mais ainda conhecer e só viver disso, provou desse sabor. Se você provar desse alimento, aí você vai querer só isso, não vai querer mais vontade humana. E é maravilhoso você como foi falado você pode nessa escola, você pode estar passando por situações mais complexas na sua vida humana, né? E muito difíceis, e você fica numa paz, numa felicidade assim interior que é inexplicável, que é de Deus, né? Que ele fala que quem vive na vontade divina vai falar justamente nesse trecho. Ela é a felicidade, ela não sabe dar outra coisa que felicidade para quem vive na vontade divina. Se você está sentindo amargura é porque ainda tem algum vício, mas vai sendo purificado aos poucos, né? Você não pode se desesperar por isso. Eu ainda sinto muita amargura, muita tristeza, não sei o que, não sinto essa felicidade toda, mas tem que caminhar, né? Tem que caminhar, não pode ficar. É assim, igual o padre Braulio estava falando agora na homilia dele. E ele falou do livro do céu, incrível. Ele leu o livro do céu. Ele citou vários trechos do livro do céu e explicou. Vários, o padre Braulio D'Alessandro. Aí ele leu um trecho que Jesus falou, que a santidade, que falam que a santidade é difícil, mas não é. É porque você tem que se mover, dar o primeiro passo, andar, dar o primeiro passo. Quem não anda, se você não andar, Deus não vai infundir a graça ou o que tiver que se for necessário, como ele fala em outros trechos. O homem propõe, Deus dispõe, mas se você não dá o primeiro passo, não vai começar. Tem que começar, é um progresso, é um passo a passo, é uma escada que você vai subindo de degrau em degrau. Então não é porque a pessoa às vezes vê um monte de problema na vida dela e ela não faz nada porque não consegue resolver tudo de uma vez e acaba não resolvendo nada. E ela tá cheia de vícios, fala, não tem jeito pra mim mesmo, não tem jeito não, eu vou pro inferno mesmo, não tem jeito pra mim. Então eu não vou fazer nada. Eu não consigo resolver tudo de uma vez, então eu também não faço nada. A pessoa não aceita que é passo a passo, degrau por degrau, que é de obediência em obediência, de ato em ato, andando, passo a passo. O homem tem que trabalhar, não é igual a Deus, faça-se e fez tudo. A gente trabalha, tem que caminhar, tem que se mover para poder as coisas acontecer. Então a gente vive nessa paz, nessa felicidade, na divina vontade. Por mais que seja complexa a situação, você fica em paz. Tem gente que tá numa situação, uma coisa mais besta, né? Como foi falado. Arranca o cabelo por causa de coisinha boba, faz tempestade num copo d'água. Porque perdeu o ônibus, perde o dia, e fala assim, nossa, minha vida acabou. Meu dia foi péssimo, porque hoje eu perdi o ônibus, cheguei atrasada. Por causa de nada, por causa de besteira, ela perde o dia e não quer mais saber de nada, e não tá com vontade de nada, e entra em depressão por causa disso. Porque perdeu o ônibus. Quem vive na vontade divina, se perdeu o ônibus, é a vontade de Deus. Eu vou na hora que Deus quiser. Se eu perdi, foi vontade de Deus, tem um propósito, eu vou tentar entender o propósito de ter. Nossa, aí a gente você chega atrasado no trabalho e aí seu chefe vai chegar atrasado num compromisso que você teve de trabalho. E aí Deus mostra para você que tem um propósito de você ter chegado atrasada. Seu chefe é uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, não tem paciência com ninguém. Mas ele começa a ter paciência com você e aceita que você chegou atrasado e não briga. Então ele tá ali trabalhando naquela pessoa, tá ali trabalhando naquela outra alma. Às vezes não é em direção a você, é para o outro, né? Para ele aceitar uma situação, ele aceitar uma contrariedade, né? Ele é uma pessoa que é sempre correta, que todo mundo tem que estar lá na sala antes dele, já esperando ele para a reunião começar. E aí você é uma pessoa que
chegou atrasada. Mas só porque você é tão simples, chega e... Nossa, me desculpa, já chega e fala o que aconteceu, e é muito simples, fala e ele... Não, tudo bem, não tem problema não. E ele vai mudando aquele coração duro de pedra, aquela pessoa orgulhosa vai ficando mais humilde. Então tudo tem um propósito, aí você entende, isso é um exemplo que Deus colocou no meu coração, assim, hipotético, mas acontece, assim, a gente vê. Tudo que acontece, a gente entende o propósito, o motivo, Deus fala. E aí, à medida quanto mais você vai vivendo a divina vontade, mais afundando nesse mar, mais você entende os propósitos de Deus, o que Ele quer, o que Ele quis com aquela situação. E você fica numa paz, e você entende, Senhor, era por isso. Então, esse ato que aconteceu, que eu perdi o ônibus, aconteceu isso, gerou isso de luz, de tudo, esse ato que aconteceu, que eu perdi o ônibus, gerou tudo isso, nossa, meu Deus, que coisa incrível, glória a Deus, nossa, que lindo, e você fica assistindo o que Deus faz, e toda vez que acontece uma coisa, você fala, você sabe, você aceita, e de novo você vai, e agora, papai, que aconteceu com isso, que o senhor fez com isso, com esse ato, e você fica doida para saber a cena, né, você fica assistindo a cena da sua vida, e fica feliz da vida assistindo, e não importa se você sofreu, às vezes aconteceu até nesse exemplo hipotético, de acontecer uma humilhação, alguma coisa, nossa, mas você, Michele, você não sabe chegar na hora, você chegou atrasada na reunião, eu cancelei a reunião por sua causa, já aconteceu comigo isso aí não é hipotético não, eu vim pra casa, eu não lembro, eu acho que eu pedi folga não, eu pedi pra ficar em casa, porque tem missa aqui em casa, e eu pedi eu falei assim, eu preciso ficar em casa, eu posso trabalhar em casa, porque vai ter uma missa lá em casa, e aí eu preciso ficar em casa para organizar várias coisas, mas eu vou estar trabalhando. E ele, vai ter uma reunião 4h30. Você pode entrar na reunião? Sim, posso sim, não precisa cancelar a reunião não, eu vou participar. Tá bom. E eu fui envolvida com as coisas aqui, arrumando as coisas para missa, e o meu celular estava no silencioso, e ele ligou. E entrou na reunião e ficou me esperando e eu não entrei. Quando eu lembrei, já era 5h30 da tarde, nem lembro. Eu falei, nossa, meu pai do céu. Meu Deus do céu, esqueci completamente. E aí eu fui pedir desculpa, me desculpa. Aconteceu isso, eu esqueci. Não, fica tranquila. Tem problema não. Não sei o quê. Aí a pessoa tá exercendo, ela tem que ser paciente, né? Ela tá exercendo a paciência, a humildade, não brigar, não... Né, sabe? Então, tudo tem um propósito. Aí ele ficou tranquilo. E tudo ficou bem, porque Deus em você é muito íntegro, né? Muito sincero. Você não fica assim, mentindo, inventando uma desculpa, não sei o que. Não, olha, eu não lembrei mesmo, eu esqueci completamente. Você me perdoa, mas eu esqueci. Eu estava aqui envolvida e eu esqueci, eu não lembrei. Não tem problema não, a gente vai na segunda-feira e não sei o quê. Você é uma cruz pro outro, né? E a cruz, ela é maravilhosa. As pessoas aceitar o que acontece também. Não só você aceitar, mas o outro também você tá convivendo, aceitar tudo que acontece. E não ficar chateado e te mandar embora. Né? Ele poderia falar, essa menina não serve mais para trabalhar aqui não, ela é esquecida demais. Vou fazer agora a portaria de dispensa dela, não serve para mim. Ele teria todos os motivos para falar. Ele tem pleno poder, assim, para escolher quem vai trabalhar com ele na gestão, né? E ele não fez isso. Ele poderia me demitir, né? Demitir não da empresa, mas... Não, Michelle é muito lerda, ela esqueceu uma reunião importante, ela esqueceu, então para mim não serve. Mas ele aceitou essa minha debilidade, minha lerdeza, minha falta de atenção. E até ri da situação. Então fica assim... Então é isso, fica tranquila. Eu não fiquei perturbada, você fica em paz. Eu não fiquei preocupada, nossa, o que a pessoa vai pensar de mim, isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, tem um propósito. Tudo em Deus, eu só vejo os propósitos de Deus, o que Deus fala, o que importa para Deus. Não o que as pessoas pensam de mim, o que não pensam.
Só o que Deus pensa. Então, você vai estar cheio de Deus sabendo exatamente o que Deus pensa. Então, você vive constantemente assim, mergulhada na luz, no amor de Deus, na confiança, na certeza de que Deus te ama, de que está tudo bem, que na paz. E nessa vida com Deus, né, nesse relacionamento real com Ele. De ouvir Ele, de falar com Ele, de entender o que Ele está fazendo, de ficar em paz, de ficar feliz, apesar de qualquer situação. Então, nessa parte da escola que estava contando, a Aline contando a experiência dela, né, que por mais difícil que foi a situação, mas o que acontece, né, que veio assim, que eu entendi. Ela estava passando por essa situação difícil e não estava sabendo muito, ela estava pedindo para Deus para mostrar qual é a vontade dele, né, na casa da cirurgia da mãe dela, que Deus antes mesmo de saber que ela tinha que fazer a cirurgia de novo, que a mãe dela teria que fazer a cirurgia de novo, ela já teve um sinal, assim, de que tinha alguma coisa que não estava, ficou incomodada, né, com aquela situação, de que não estava muito, que tinha alguma coisa errada, né. E aí, sempre quando acontece alguma coisa, a gente sempre vive numa consciência, numa vontade, num desejo muito grande de fazer só o que Deus quer. Só o que Deus quer, só a vontade dele em todos os momentos. E aí, quando é assim, no nosso dia a dia, nos nossos atos assim, do nosso ofício, em casa, como mãe, trabalhando, você sabe mais ou menos assim, se Deus vai te mostrando, as circunstâncias vão acontecendo e você vai só correspondendo. Mas às vezes acontece coisas que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, que a gente sabe assim, que não é, que a gente fica sem saber o que fazer. E aí tem muitos momentos que a gente sempre vai ter que conversar com Deus para entender qual é a vontade dele. Não significa assim, não é que na vida na divina vontade, sempre tudo que acontece é a vontade divina, é assim, mas, por exemplo, tem momentos que você sempre vai ter que falar com Deus, mas tem coisas que são mais corriqueiras do dia a dia. Fazer comida, lavar roupa, fazer seus ofícios de casa. Mas tem momentos que você tem que tomar decisões que não é da sua rotina. E aí, nesse momento, você fala mais com Deus, assim. Tudo que acontecer que você tiver que tomar uma decisão, você nunca vai querer fazer a sua vontade. Você vai perguntar para Deus, vai conversar com Ele, vai rezar muito, pedir muito. Para sempre fazer a vontade dele. Sempre a gente reza, sempre divina vontade, reina minha vontade. Eu sempre quero fazer a vontade de Deus. Você faz esse ato preventivo, né? Mas em todos os instantes você quer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que está acontecendo. Mas, por exemplo, tem situações que você fica mais assim, sem saber qual que é a vontade de Deus. O que Ele quer, o que Ele quer de você. Qual é a atitude que Ele quer fazer em você. E aí, como foi nesse exemplo que a Aline contou, né? Da mãe dela. E aí Deus, aí isso que Ele estava me mostrando. Ele nunca deixa a gente sem resposta. Nunca deixa a gente sem resposta. Sem saber qual é a vontade dele. Sem te mostrar claramente qual é a vontade dele, o que ele quer. Né? A Aline não ficou confusa assim. Mas será que ela conversou com ele e ele mostrou claramente que não era para processar o médico. Ficou muito claro. Então, assim, é isso que ele estava falando. Nunca ele vai deixar você na escuridão. Nunca ele deixa a gente na escuridão. Se você quer fazer a vontade dele, quer sempre viver na divina vontade, você tem sempre essa intenção no coração, você vai pedir para Deus a resposta e Ele vai te dar, porque você quer o que Ele quer. Então, nunca Ele vai te deixar na escuridão. Nunca vai deixar você na escuridão. Ele te dá sinais. Então, a gente é uma vida assim com Deus de relacionamento, de muita conversa, de muito diálogo com Ele, muita... Não é assim uma coisa assim, tudo que acontece é a vontade de Deus e aí você vive um quietismo. Não é assim. Então vem um pensamento, igual aconteceu com ela, né? Vem esse pensamento de processar.
Mas aquele pensamento incomodou, não engoliu direito. Então ele te dá também esses sinais. É isso que ele estava me mostrando. Ele te dá um sinal de que o pensamento que você teve não era ele. Sabe, assim, não sei se eu estou conseguindo colocar em palavras o que eu entendi. Mas já aconteceu muitas vezes comigo isso. De eu pensar que, por exemplo, um exemplo do que aconteceu assim mais recente. Que eu fiquei incomodada. Eu fiquei muito incomodada. E eu fiquei rezando muito, pedindo para Deus me mostre qual é a sua vontade. Eu quero só a tua vontade. Eu fiquei rezando também desse jeito. Eu só quero a tua vontade, Senhor. Eu não quero fazer nada. Então me mostra. Por favor, me mostra. Implorei, me mostra. Eu não quero fazer nada. Eu não quero falar sim nem não. Eu só quero a sua vontade. Eu não quero nada nessa terra. Nada, nada, nada. Eu só quero saber o seu plano. Qual é o seu plano, meu Pai, para mim? O que é? O que o Senhor quer? Qual é o seu plano? Qual é a sua vontade? O que está no seu plano? Que eu sei que tem um plano e eu quero saber esse, eu quero seguir a risca o seu plano. Então eu fiquei rezando também na situação que aconteceu há pouco tempo, que e Deus é desse jeito mesmo. Ele já tinha colocado no meu coração mais ou menos o que seria a conversa. Ele prepara a gente, é incrível. Né, como ela falou, que antes de acontecer já veio aquele sinal, e aí na hora ela ficou incomodada com aquele pensamento, não ficou em paz, ficou perturbada, então é um sinal claro de que aí isso te move, não, então eu quero saber que esse pensamento não tô engolindo, não tá legal, então não tô em paz. E a gente tem as informações de Deus na nossa alma, que Deus, que é dele, traz paz, é felicidade, é paz. Então, se tá trazendo perturbação, tem uma coisa estranha. Então, ele te mostra na sua inteligência ali, para você se mover a saber o que é e pedir para ele, e ele nunca falha em te mostrar. Um rapaz da igreja mandou mensagem para mim, falando que queria conversar comigo e meu esposo, que ele queria conversar com a gente na igreja. Eu não sabia quem era ele. E eu falei assim, eu já antes de ir para a conversa, eu fiquei rezando, Senhor, eu só quero a sua vontade, eu não sei o que é, o que ele vai falar. Ele falou que ia fazer um convite pra gente, eu não sei quem é, de qual pastoral que ele é, eu sabia que era alguma coisa de pastoral, alguma coisa assim. Que ele ia me chamar, que ele ia convidar, alguma coisa assim. Eu já coloquei, eu já falei, já fiquei rezando, Senhor, eu não quero dizer nem sim nem não, eu não quero nada, Senhor, eu não quero nada, nem sei o que é, mas eu só quero que o Senhor me mostre o que é a sua vontade, o que eu tenho que fazer. Eu não quero seguir por outro caminho que não seja a sua vontade. E fiquei rezando bastante. E Deus já colocou no meu coração uma luzinha assim que seria para participar dos messes, dos ministros da Eucaristia. Mas eu guardei no coração aquilo assim. Veio no meu pensamento assim, Messi. Mas eu guardei e fui lá, falei com meu esposo que ele queria falar e tudo. E eu não sabia que ele era coordenador dos Messi. E aí realmente foi isso, convidando para ser Messi. Eu e meu esposo. E ele falou na hora, mas você, Michele, não é obrigado os dois a aceitar. Não é obrigado os dois a aceitar. A gente tá convidando o casal, porque geralmente a gente chama o casal, mas não é obrigado os dois a aceitar. Mas você reza, pensa e não sei o quê. E meu esposo já quis, já falou que, né, tava disposto, tudo. A gente conversou e deu a resposta para ele que sim, que íamos, né, que aceitava. Mas aquilo ficou me incomodando. Eu falei para ele sim que eu aceitava, mas aquilo ficou me incomodando, e eu não conseguia parar de pensar nisso, e eu pedindo, Senhor, me mostra. E ele só me incomodando para ir conversar com a Aline, para esclarecer com ela, para conversar, para partilhar com ela e tudo. Aí eu pedindo, Senhor, me mostra a sua vontade, me mostra, eu não quero. E aquele sim me incomodou, que eu falei. Aí eu fui conversar com a Aline, Deus esclareceu tudo. Não é para você, é para ele. Você já tem você já é catequista, não tem como você fazer as duas coisas. E conversando, me esclareceu. Nossa, meu Deus, que felicidade, que paz. Aí acabou toda aquela agonia que eu tava, sem saber. E aí eu fui conversar com o diácono e fui muito franca, muito clara. A gente é muito criança, né? Muito assim, criança no sentido de pureza, de integridade, de simplicidade. Eu só falei pro diácono, eu entendi que ia ter a conversa com o diácono, né?
eu rezei, conversei com Deus, e ele me falou isso, e aquilo, e isso não é pra mim, é pro meu esposo, o convite é pro meu esposo, o negócio de Deus é com ele, não é comigo não, eu já tenho eu já sou catequista, eu trabalho muito, então não é pra mim, é pra ele. E ele, não, entendo, tudo bem, o que foi tudo resolvido. Então, assim, Deus, Então, Deus, ele nunca deixa a gente na escuridão, porque a gente só quer a vontade dele, só quer a luz, e ele não nega a luz. E aí veio assim, o sinal, veio um sinal, assim, porque você, como ele fala no livro do céu, você tá acostumada com o paladar refinado da vontade divina. E você não quer o paladar, você não quer as coisas da vontade humana, você tem repugnância de fazer sua vontade, porque você já experimentou o paladar refinado da vontade divina. Então, quando vem uma coisa, um pensamento, alguma coisa que não foi a vontade divina, aquilo não desce, aquilo assim, é intragável, parece assim, sabe, um alimento que você não gosta, que você sente, isso é Deus, né, porque é Ele que está em você, e aí tem você fica perturbada, e é Ele mesmo que, é Ele em você. E aí você vai, mesmo que você já tenha falado sim, tem como consertar, como foi falado ontem na live. Mesmo que você fale alguma coisa para alguma pessoa, mas depois você vai conversar com Deus, aquilo ficou na sua mente, aquele negócio ficou na sua mente, você ficou pensando na situação. Vai lá e fala de novo, igual aconteceu comigo. Eu falei sim, mas aquele sim pra mim não desceu. Ficou martelando na minha mente, eu fiquei preocupada no que parece que não tava legal, assim, sabe, assim, não tava aí. E aí eu só ficava vindo assim, a Aline conversa com a Aline, compartilha com a Aline, eu falei, eu vou falar com a Aline, e falei com ela e resolveu. Então sempre Deus vai fazer de tudo, Ele vai te dar. E é porque a gente vai estudando Ele, vai conhecendo Ele, vai guardando tudo na alma, né? Então aquelas informações estão ali, aquele conhecimento, a palavra dele tá no fundo da sua alma. Então quando chega uma coisa que tá em desacordo, você ouve a voz dele, porque é igual o evangelho da ovelhinha, né? A ovelhinha ouve o pastor. Aí a gente ouve, a ovelhinha ouve o pastor. Então Deus falou, né? Deus dá todos os sinais, as confirmações. E aí, como ele falou, né? O maior sinal, ó, que Jesus falou aqui, ó. Ele falou, né? O maior sinal de que ele está plenamente, o maior sinal de que eu estou plenamente me agradando de você e da sua vida, da sua doação, é eu te manter no estado de cruz. É eu te manter nesse estado de oposição, de cruz, de sofrimento, de dificuldade. Esse é um sinal grandioso da presença dele na vida da pessoa e de quanto estou te embelezando, do quanto eu confio em você. Então permanece nesse estado e aceita. O maior sinal da presença de Deus na nossa vida é a cruz, o sofrimento, as oposições. E aí, isso que ele está falando aqui, tudo está no livro do céu. Tudo. Ele fala assim, ó, no livro do céu. Do meu trono saem 2 flechas. E essas flechas, uma vai para as almas que estão na graça, que estão aqui, que estão comigo, meus filhos, e que são que ele continua a paixão dele nessas almas. Isso também São Paulo fala na Bíblia, que é flechas que saem do coração dele para você participar da paixão dele, né? E aí, para as outras pessoas que estão no pecado, em oposição à vontade de Deus, também vai as flechas, mas essas são entregues pelos anjos para poder incitar a pessoa a se converter, que são cruzes, sofrimentos que têm um propósito para a pessoa se converter. Mas para quem já está na graça, está vivendo com Deus na santidade, essas dificuldades é Ele vivendo em você. É o maior sinal da presença dele, porque ele é o Jesus, a gente olha para ele crucificado, a vida dele ali de sofrimento. A vida de Jesus é sofrimento, muito sofrimento. E se ele está em você, o maior sinal de que ele está em você é o sofrimento, porque ele está
flagelado, crucificado, coroa de espinhos. E a gente vive a vida, os 33 anos de Jesus. E a vida dele foi de sofrimento. Então, o maior sinal de que ele está na sua vida é o sofrimento. É ele repetindo a vida dele na sua vida. Então, você aceita, continua nisso, confia. O que você mais quer é a presença dele, é a vontade dele. E aí, a cruz, o sacrifício é um sinal assim, muito claro da presença dele na sua alma. Que ele sofre muito. Todas essas situações que a gente vive, que Deus vive na gente, que a vida dele continuando na nossa vida, gera luzes, gera conhecimento para todas as almas, porque a gente vai falar daquela situação, vai partilhar aquela situação e vai... Sempre tem luzes, sempre aí, então a gente só fica pensando nisso, né? No propósito de Deus ganhar. Não importa se a gente está sofrendo, mas que Deus está ganhando. E essa situação está gerando luz. De como é, que luz, como é a vida na divina vontade. Exemplos de como que é a vida na divina vontade. Como que é Deus vivendo na criatura? Vivendo ali na criatura, vestindo ela como roupa. Como que é essa vida? Então, toda a situação que acontece, a gente está observando, meditando, refletindo e transformando isso em luz. O trecho desse estudo é o 25:11. 5 de dezembro de 1928. Quem faz e vive no querer divino é como se fizesse descer o sol à terra. Diferença. Sentia-me imersa no querer divino, minha pobre e pequena mente, me sinto atada a um ponto altíssimo de luz, que não tem confins, e não se pode ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. E enquanto a mente se enche de luz, está circundada pela luz, tanto que não vê mais que luz. Vê que pouco toma desta luz, porque há tanta, mas sua capacidade é tão pequena que ele parece tomar apenas uma gotinha. Então a gente é muito pequeno, Deus é infinito, a luz dele é infinita. E a gente fica olhando para ele, recebendo esses reflexos dele, né, do nosso Criador, e a gente só vê luz. Em tudo que acontece, a gente só vê luz, que é isso que estava sendo explicado na aula, esse exemplo, né? Tudo que acontece, você só vê luz. É essa luz que espanta as trevas, né? Essa luz, esse conhecimento sobre tudo, o propósito de tudo. E Deus é essa luz. E mesmo que a gente não consegue entender toda a luz de tudo, Deus inteiro, completo, assim, tudo qual o propósito completo dele em tudo. A gente toma só uma gotinha, mas a gente tá como se fosse assim, você tá na frente do sol. Você tá na frente do sol, pensa que tá na frente do sol. O sol tá te iluminando toda, mas você é capaz de olhar só, o seu olho só é capaz de enxergar uma parte ali da luz, mas você tá toda envolvida na luz do sol. E assim é a alma, ela fica toda envolvida nessa luz de Deus, mas como a gente é pequeno, a gente só sabe compreender uma gota, gotinhas do que é Deus, dessa luz. Como se está bem no meio desta luz, porque ela é vida. É palavra, é felicidade. E a alma sente todos os reflexos do seu Criador e sente que se dá a luz em seu seio a vida divina. Essa luz é Deus, e ela é vida, palavra, felicidade. E a gente sente na nossa alma os reflexos da felicidade, da palavra. O que Deus está falando, a gente entende. A palavra dele está em nós. A felicidade, a alma sente os reflexos do Criador, do que ele é. Reflete na sua alma e você fica envolvida nessa luz, no que ele é. Ó vontade divina, como és admirável, só tu és a fecundadora, a conservadora e a bilocadora da vida de Deus na criatura. É a vontade divina que biloca a vida de Deus na criatura, que conserva, que fecunda, que conserva e que biloca a vida de Deus na criatura. A vida de Deus na criatura. Mas enquanto minha mente se perdia na luz do Filho Supremo, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse... Aí Jesus disse, minha filha, a alma que vive em minha vontade divina é mais que se fizesse descer o sol à terra. O que aconteceria então? O sol descer à terra?
A noite seria banida da terra. Seria sempre pleno dia. E ao ter sempre contato com o sol, não seria mais um corpo escuro, mas luminoso. E a terra não mendigaria os efeitos do sol, mas sim receberia em si mesma a substância dos efeitos da luz, porque sol e terra fariam vida comum e formariam nossa vida. Que diferença com que o sol esteja na altura de sua esfera e a terra em sua baixeza. Neste caso, a pobre terra está sujeita à noite, às estações, e a pedir ao sol para formar as belas flores, as cores, a doçura, a maturação de seus frutos. E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra, se esta não quisesse prestar a recebê-los. Tanto que em certos pontos da terra o sol nem sempre chega. Outros pontos são áridos e sem plantas. Isto não é outra coisa que a semelhança de quem faz minha divina vontade e vive nela, e de quem vive na terra de seu querer humano. A primeira faz descer não só o sol da minha vontade em sua alma, mas sim todo o céu, assim que com este sol possui o dia perene, dia que jamais tem pôr do sol. Porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. Então, a alma que vive na vontade divina é como se fizesse descer o sol à terra. Há uma grande diferença. A terra que a gente vê hoje, a terra e o sol. Essa imagem, o que acontece hoje na criação é a forma como as almas vivem com Deus. Ele está dando esse exemplo, né? O que acontece na terra hoje? O sol, ele nem sempre é dia. Aqui em Brasília, não é dia o tempo todo. Então, nesse ponto aqui do planeta Terra, Distrito Federal e todos os outros pontos da Terra, nem sempre é dia. A Terra gira e às vezes ela fica sem os efeitos do Sol. E aí é como se fosse a alma, a Terra se fosse a alma que vive na vontade humana. Ora ela está iluminada pelo Sol e ora não. Então tem partes dessa Terra, dessa alma que vive na vontade humana, que não são iluminadas pelo sol. Não recebe os efeitos do sol a todo tempo, a cada instante. Tem momentos e tem partes dessa alma que não são iluminadas pelo querer divino, pelo sol. É a mesma imagem da divina vontade com a alma. Ela até recebe luz do sol em alguns momentos, em algumas partes do dia, em alguns atos, ela vive e ela faz a vontade de Deus. Mas ela é cheia de paixões. Tem partes da alma dela ali, tem vícios, tem paixões, tem miséria. Isso é onde o sol não está batendo o dia todo. Mas a alma que vive na vontade divina é como se o sol desce à terra e fica constantemente iluminando todas as partes da Terra. E é sempre dia em todos os lugares. Imagina que fosse o planeta Terra, que o Sol descesse à Terra e todos os lugares da Terra, em todos os instantes, recebesse a luz do Sol. E a luz do Sol tem efeitos, ela gera vida na Terra. A luz do Sol gera vida na Terra. E a alma que vive na vontade divina é essa, que sempre é dia. E ela está em todos os atos que ela faz, recebendo essa luz da divina vontade, esses reflexos do Criador. Então, é santidade, é felicidade, é paz, não tem vícios, ela domina as paixões, tudo fica iluminado, a alma inteira, em todos os momentos, fica iluminado pelo sol do querer divino. Não tem separação, não tem noite, não tem parte do seu ser que não seja iluminado pela vontade divina, e não há ato que você faça que não seja movido pela vontade divina, que não seja um ato divino. Qualquer coisa que você faça, até a sua respiração, é um ato na vontade divina, se você vive nele. Então, essa alma que vive na divina vontade, que traz o sol para a terra, como que é isso, né? Como foi explicado, como que é isso? Uma alma que vive, que traz esse sol para a terra, como se fosse o sol e a terra. E a imagem de quem vive na vontade humana é que o sol nem sempre está brilhando na terra, né? E aí a imagem de quem vive na vontade humana. Tem noites, tem
períodos, tem lugares na Terra que não são habitados, não tem planta, que quase não bate o sol. Então, é a imagem de quem vive na vontade humana. Quem vive na vontade divina é sempre dia, sempre está iluminado pela vontade divina. E se move pela vontade divina. Todos os atos são em correspondência à vontade divina, que é o que Deus se move pela vontade dele. E você também, essa alma também se move pela vontade dele. E aí tudo que acontece na sua vida é fruto desse mover da vontade divina. É para cumprir a vontade divina. Você vive com a vontade divina, não vive só fazendo, mas tudo que você vai fazer está em conexão com esse plano de Deus. Você não faz nada que não seja a vontade de Deus, o desejo dele. Essa alma, ela vive em constante comunicação com Deus, né? Com os propósitos de Deus. E aí, mesmo que você esteja vivendo situações na sua vida, passando por... Você está trabalhando, você está cuidando do seu filho, cuidando das coisas, fazendo o seu ofício. A vontade divina está acontecendo nessas circunstâncias. Você nunca tira os olhos de Deus. E tudo que está acontecendo é para cumprir esse propósito de Deus, essa vontade de Deus, o desejo dele, o plano dele. Então, você não sai da divina vontade porque você, por exemplo, viver na divina vontade não é só estudar o livro do céu, contemplar, orar. Não é só o momento que você está rezando, que você está contemplando, entendendo, refletindo, meditando o livro do céu. Não, é a vida, né? É a vida, cada respiração. Tanto que ele fala num trecho, se fosse para ser só atos puramente espirituais, quem ia conseguir viver na divina vontade, se fosse só oração e rezar? Não, investe todos os atos, os naturais e os espirituais. Então, o lavar o corpo, lavar o rosto, escovar o dente, as coisas mais simples e básicas, porque Deus, são coisas que foi Deus que fez a gente assim, com essas necessidades de comer, de se vestir, de fazer a higiene do nosso corpo. Isso tudo está na vontade de Deus. E quando a gente cumpre isso, faz isso, só com esse objetivo, com esse propósito, porque Deus quer, porque essa é a vontade de Deus, tudo é para Ele, aí você está plenamente, pode ficar tranquilo, não é só oração e atos, assim, espirituais, né, digamos assim, espirituais. É tudo que acontece, tudo que você faz tá sendo um meio para poder cumprir esse propósito. Quem vive na vontade divina entende os propósitos do que está acontecendo na sua vida, mas não é assim, uma coisa assim, você vai ter uma bola de cristal que Deus vai te dar e você vai conhecer o futuro e vai conhecer assim tudo imediatamente, está acontecendo uma situação, pega de surpresa assim com uma situação qualquer. Você vai entendendo aos poucos, como ele falou, a gente está mergulhado na luz, mas vai recebendo gotinhas, a gente é muito pequeno. Então tem que ter paciência, né? Tem que aceitar nossa pequenez, entender que a gente vai entender os propósitos de Deus no momento certo, a gente tem que pedir, tem que rezar, tem que conversar com ele, né? Não é uma coisa assim, um download na sua cabeça, automático, como se você fosse um robô. Não é assim. É uma vida de relacionamento com Deus, de um relacionamento, de conversa, de diálogo. E aí ele tudo tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Na vida de todo mundo. A divina vontade, Deus está intervindo na vida de todo mundo. Como fala na Bíblia, nada acontece na terra que não é permissão de Deus, que não é a vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se ele não permitir. Então, e aí vem que ele fala no livro do céu. Ou é a divina vontade, ela é a permissiva, Deus permite por causa da liberdade do homem, ou é o que ele deseja mesmo, né? Mas na divina vontade permissiva, é como se a criatura amarrasse as mãos de Deus. Aí a criatura rejeita
o que Deus quer e faz sua própria vontade. E Deus permite a pessoa fazer o que ela quiser, só que tem consequência, né? Então, Deus, ele intervém na vida de todo mundo, só que nem todo mundo dá liberdade para ele intervir. E aí, quando acontece alguma coisa, vem uma situação de, por exemplo, como foi falado na escola, vem uma situação, por exemplo, no seu trabalho, de que alguém tá com ciúmes de você, tá com inveja de você, tá com ciúmes. E aí é um sofrimento, E aí Deus estava permitindo aquela situação, mas era para você suportar a situação. E tinha propósitos de você ficar lá nessa empresa, né? Tinha propósitos de Deus para você continuar lá trabalhando no mesmo lugar. Só que aí muitos não aguentam. A pessoa sai do lugar, ela desce da cruz. Ela desce, não quer passar por nenhum problema. E aí fica mudando de emprego, igual muda de roupa. Porque a pessoa não quer sofrer nada. Então, por exemplo, quando a gente chega numa empresa, tem um processo ali, tem um tempo para você ser reconhecido, por exemplo. Seu trabalho ser reconhecido. Aí a pessoa não quer passar por isso. Ah, não, aqui ninguém me reconhece, mas você nem trabalhou ainda, ninguém nem... Então você não quer sofrer, a pessoa não quer sofrer. E ela fica mudando. E ela muda de emprego. Porque ela não suporta sofrer. Tudo que acontece, ela não quer passar por nenhuma dificuldade. Aí vai ter um relacionamento, por exemplo. Ela quer casar. Aí ela casa. Aí no primeiro problema que tem, separa. Porque ela não quer, no casamento é pra ser feliz. Eu não quero passar por nenhuma dificuldade, não quer suportar nenhum defeito da outra pessoa. Tipo assim, aí fica mudando, nunca fica no mesmo lugar. Sempre tá mudando de emprego, de parceiro, de tudo. Não fica quieto. Porque não quer sofrer, corre de sofrimento. E aí Deus aí a pessoa fica, né, não fica no lugar, ela foge. Aí a pessoa, então, que vive na vontade humana, ela foge do sofrimento, ela fica saindo do lugar onde ela tá. Ela foge. Se ela tá no emprego, por exemplo, ela vem uma situação de confusão, de humilhação, ela não suporta nada. E às vezes aquela situação de humilhação, de confusão, é a vontade de Deus. E você aceita e continua, não sai do seu posto. É imutável. Quem vive na vontade divina é imutável. Você não sai do seu posto. Não que você vai ficar no mesmo emprego a vida inteira, não é isso. É não sair do seu posto, de sempre viver na vontade divina, de sempre fazer o que Deus quer. É esse não sair do posto. Não quer dizer que você vai ficar no emprego a vida inteira, não é isso. Mas você não sai do seu posto de sempre fazer o que Deus quer. Como que você vai saber o que Deus quer? É nessas conversas, ele vai te mostrar, ele vai te confirmar o que ele quer, ele vai te dando... Ele te dá a luz, o sol dá essa a terra. Então ele tá com você tá com ele mora dentro de você. Então ele fala com você, ele se comunica. Ele fala no livro do céu que quem vive na vontade divina tem os canais de comunicação abertos com Deus. Que cada sentido nosso é um canal de comunicação com Deus. Então não tem como viver na vontade divina e não saber o que Deus quer, porque ele tá em você, morando com você, na sua alma. E ele se comunica, apesar de você não ver com os olhos, e às vezes não ouvir a voz dele audível, mas ele é espiritual, é espírito. E ele comunica na sua inteligência, a pessoa dele é refletida na sua inteligência, memória e vontade. Então ele comunica os pensamentos para você, para poder confirmar o que é a vontade dele. E numa situação, por exemplo, que acontecer no seu trabalho, ele vai deixar claro, não, essa situação, você vai ver Deus na situação que está acontecendo difícil. E ele vai mostrar para você que não é para você sair do emprego.
Não é para você sair correndo. É para enfrentar essa situação. E é Ele em você. Você vai ter a força dele para enfrentar situações, qualquer uma, qualquer que seja, que você esteja vivendo, que é a vontade dele, ele vai te dar tudo que é necessário para você enfrentar. É ele mesmo em você. Então não tem que ter medo de nada, não tem que sair correndo, né? Porque não vai conseguir. É ele que quer que você passe pela situação. Então, essa parte do livro do céu que Deus fala, né? Jesus fala que o sol desce à terra. Então, para a gente entender o que é na vida, na divina vontade, o que acontece? O sol desce à terra. O sol é a luz. Deus é luz. E aí, o que acontece? Eu estava ouvindo ontem o vídeo ouvi algumas partes do vídeo da Santa Catarina de Sena, que foi gravado aqui no canal. E aí, o pai falou uma coisa. Ele falou assim, ó. O homem, ele falou para Santa Catarina de Sena no livro O Diálogo, és incapaz de avaliar a fraqueza humana. Quanto o homem não tem juízo e discernimento, confiando apenas em si mesmo, nas próprias ideias. Então, o homem é incapaz de pensar sozinho. Isso que o pai estava explicando, que ajuda a gente a entender o que acontece quando você vive na divina vontade. Você vai viver confiando, é Deus que vai fazer tudo, o discernimento, vai te dar a luz para discernir todas as coisas. Que ele fala aqui, ó. Falou para ela, és incapaz de avaliar a fraqueza humana. Quanto o homem não tem juízo e discernimento, confiando apenas em si mesmo nas próprias ideias. Quando a gente vive na vontade humana, a gente vive assim, confiando em si mesmo nas próprias ideias. E a gente é incapaz de avaliar, a gente não tem juízo nem discernimento. Isso é Deus que está falando, o nosso Criador. O homem não tem juízo e discernimento quando ele confia em si mesmo nas próprias ideias. Se você for pensar sozinho, vai dar ruim. E se você não... aí você fala, não, mas Deus está falando de atos, mas os nossos atos, eles são guiados pela luz do nosso pensamento, do nosso entendimento. A gente age de acordo com a nossa inteligência, com o que a gente pensa, com o que a gente sabe, com o juízo que a gente tem na cabeça, com o discernimento. Para decidir fazer ou não alguma coisa, eu vou me basear pelo que está na minha inteligência. A gente não age assim, igual um animal, só pelo instinto. Mas aí o problema é esse, o homem, sem esse discernimento e juízo, ele vai viver pelos instintos, pelos sentidos. Não vai mais usar a inteligência. Ele usa os sentidos para decidir se faz ou não alguma coisa. Ele vai agir pelos sentidos, pelo que é satisfação pessoal. Aí você fala... E aí isso inclui milhares de coisas. Tanto a decisão para cometer um pecado mortal, absurdo, de adultério, de usar droga ou não, de fumar ou não, essas coisas, ou também para decidir algo que parece bom, parece que é bom, no cotidiano, parece ser bom, mas no fundo você está decidindo baseado em uma satisfação pessoal, ou você não faz uma coisa preocupado com o que os outros vão pensar e vão achar de você. E aí você não faz o que é o correto fazer. Você não faz o que é correto, você age de acordo com o que é melhor para você, ou que vai te proteger, ou que vai te satisfazer. Então o homem não tem juízo. O homem não tem juízo e discernimento. Aí ele fala, ó homem astuto, não percebes que tua capacidade de conhecer provém de mim? A capacidade para conhecer o que é bom e fazer e o que é mal e não fazer provém de Deus. Não, a gente não tem essa capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. O que é bom é Deus, e é só Ele, só esse sol descendo a nossa alma,
iluminando a terra da nossa alma em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os atos que a gente vai fazer, que a gente vai sempre escolher o que é bom. Só assim. Se a alma vive na vontade humana, em alguns momentos ela vai chamar por Deus, vai pedir para Deus a luz, mas em outros não. Então vai ser como se fosse assim, tem dia e tem noite. Igual eu vi um vídeo de um médico, ele falando assim, eu sou médico porque Deus, foi uma missão dada para mim por Deus, para cuidar da criação dele, mexer lá nas entranhas da criação dele. Então, eu não sou capaz de fazer isso. Ele é cirurgião. Eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Então, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, eu chamo por Deus. É ele, eu peço para ele, vem nas minhas mãos. Ele falando assim, né? Aí você fala, nossa, que lindo. É lindo. É muito lindo ele falar isso. Aí, na hora, veio veio esse trecho. A pessoa que vive na vontade humana tem momentos que é dia e tem momentos que é noite. Então, na hora que ele está fazendo a cirurgia, ele chama por Deus. Ele tem essa consciência de que ele, para fazer uma cirurgia, ele não consegue sozinho. E ele chama por Deus, para Deus trabalhar nas mãos deles. E nos outros momentos? E na hora que ele está dormindo, respirando, na hora que ele está dirigindo, isso aí ele acha que não precisa, que ele faz sozinho. Ele não tem essa consciência. Na hora que é para ser a cirurgia, que é uma coisa... Isso ele teve a luz para entender. Mas vamos pensar que nos outros momentos, eu não sei como que é a vida dele, eu vi ele falando isso, mas pensa que ele só chama Deus para agir nas mãos dele na hora de fazer a cirurgia, porque ele sabe que é uma coisa difícil, que Deus deu essa luz para ele. Mas e os outros atos? Ele tem um filho. Ele tem um filho que é médico também. E na hora de corrigir o filho dele, de ensinar para o filho dele, ele vai sozinho, confiando em si mesmo, no seu próprio juízo, discernimento e sabedoria? Ou ele também fala, Senhor, eu não sou capaz, por mim mesmo, de corrigir esse filho, de criar esse filho, de falar com ele. Vem falar na minha boca. Isso é quem vive na vontade divina. Quem vive na vontade divina não faz nada sozinho. Nada, nada, nada. Nunca, nunca, nunca. Quem vive na vontade divina tem esse sol o tempo todo e a pessoa quer. Ela entende isso aqui, que Deus está falando para Santa Catarina de Sena. Entende que por si ela não faz nada, que ela não respira, que ela não quer fazer nada sozinha, nem respirar. Nem falar com o filho, corrigir o filho. Mesmo que ela já tenha, já seja mãe desse filho há 30 anos. Mas aí ela passa por essa purificação, entrega a vontade para Deus e a partir daí ela não acha que ela é capaz de criar o filho. Ela não, assim, sabe, ela não fica assim, já sei ser mãe. Então, nessa hora de ser mãe, de cuidar desse menino, de falar com ele, eu não preciso de Deus, porque eu já sei. Não existe isso. Ela sempre entende, a pessoa sempre entende, vive nessa constante consciência de que por si não é nada, que não vai falar sozinha com o filho. Nada, nada, nada. Você vive numa constante dependência dessa luz. Você não quer ficar sozinho, porque você sabe que não tem juízo, discernimento, sabedoria, que você é um nada. Você se esvazia de querer fazer as coisas confiando em si mesmo, nas próprias ideias. Você sempre descarta as suas ideias que você pensou sozinho. Sempre quer a luz de Deus. E Ele dá a luz para você pensar, para você fazer tudo. Em todos os momentos. Não é só igual o exemplo do médico. É em todos os momentos, em cada respiração sua, em cada olhar, em cada sorriso, em cada palavra, em cada ato que você faz. Natural ou sobrenatural. Ruim ou bom, qualquer um. Como ele falou para Luísa no Livro do Céu. Ele falou pra gente, né? No Livro do Céu, ontem eu estava lendo um trecho que ele falou assim, por isso, seja atenta, receba tudo, como um dom e cumprimento da minha vontade, tanto coisas naturais ou sobrenaturais, boas ou não tão boas, amargas ou doces, tudo receba como cumprimento e dom da minha vontade na sua vida. Então é tudo. Quem vive como esse sol que desce na alma é tudo
com essa luz de Deus. Aí ele fala que, né? Não percebes que tua capacidade de conhecer provém de mim? Quem vive na vontade divina conhece, entende isso, percebe isso. Que a capacidade de conhecer só provém de Deus, e você não quer conhecer nada sem ser com essa luz dele, com essa luz que vem dele, a sabedoria que vem dele, que é só ele que tem capacidade de conhecer. Que a nossa capacidade de conhecer provém de Deus. Não vês que fui eu a dar-te o conhecimento e a cuidar de tuas necessidades? Toma em consideração tua experiência. Pretendes fazer coisas que não podes nem sabes. Quando podes, não sabes. Quando sabes, não podes. Umas vezes queres, mas não dispõe de tempo. Outras vezes dispõe de tempo e não queres. Acontece que tudo isso, para teu bem, depende de mim. Tudo depende de Deus. O poder, o saber, o querer, tudo depende de Deus. O querer no sentido assim, né? Não que a gente não seja livre. Nós somos livres, mas nós somos livres para querer que Deus sempre nos mostre. A nossa liberdade, Deus nos fez livre para escolher se a gente quer viver assim, dependentes dele, totalmente dependentes dele, ou se a gente vai viver sozinho, confiando em nós mesmos, nas nossas próprias ideias. A gente tem dois caminhos, né? Ele deixa a gente livre. Deves reconhecer que nada és, deves humilhar-te, deixar o orgulho, depender de Deus em tudo, até para pensar. Como eu falei, né? Como Deus falou, se você é mãe há 30 anos e você entende isso aqui depois de 30 anos daquele que você é mãe, você entende isso aqui. Você se humilha e fala, eu não sei. Eu não sei. Não sei ser mãe. Eu não sei discernir as coisas. Eu não tenho juízo, discernimento, sabedoria. Eu sou um nada. Então vem, Senhor, falar na minha boca. Eu vou aconselhar meu filho nessa situação. Qualquer coisa, você vai pedir para Deus a luz, o discernimento, vai pedir a vontade dele, que já contém tudo. Deixa o orgulho. Como as coisas não dependem de ti, só encontras instabilidade e privação. Unicamente minha graça é estável e firme. Somente ela jamais será retirada ou mudada. Aí ele fala, se tu seguisses a reta razão, desconfiarias de ti mesmo e de tuas capacidades de conhecer. Você não confiaria em si mesmo. Se você pensar bem, usar um pouquinho sua inteligência, você não confiaria em você mesmo, porque você é um nada. Desconfiarias de ti mesmo e de tuas capacidades. Por que não confias em mim, teu Criador? Por que confias em ti mesmo? Por acaso não sou fiel e leal contigo? Certamente que sou e sabes disso. Experimentas esse fato continuamente. A gente experimenta continuamente como Deus é, como a gente pode confiar em Deus, como Ele é leal, fiel, amor o tempo todo. O sol nasce todo dia. Então, quanto Ele é bom, quanto Ele cuida de nós. Então, não tem motivo para a gente não confiar nele. E não tem motivo para a gente confiar em nós mesmos. Então, é isso, assim, que às vezes a gente não... Eu fiquei pensando, né, meditando sobre isso. Que essa luz, esse sol, né? Esse sol é Deus iluminando a nossa inteligência para a gente sempre escolher o que é bom. Que é a vontade dele. A vontade dele é boa. Ela que é o bem. Só Deus é bom, como Jesus falou. Só Deus é bom. Então não tem como eu escolher o bem e rejeitar o mal se não tiver a luz de Deus na minha alma para me mostrar isso. Aí ele continua. Então, com este sol, não pode estar a noite das paixões, a noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações. E se quiserem aproximar-se para formar as estações da alma, este sol com seus raios põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz: aqui estou eu, e basta. Minhas estações são estações de luz, de paz, de felicidade e de floreio perene. Então você tem Deus, o Criador, refletido na sua alma. Então não tem fraqueza, paixão, miséria, isso tudo é coisas da vontade humana. De você viver sozinho, confiando em si mesmo
e viver na vontade humana. Isso são coisas da vontade humana, isso é coisas do reino da vontade humana. Paixões, fraquezas, misérias, por quê? Na vontade divina você se esvazia e Deus é colocado no lugar, na sua alma. Ele habita na sua alma, ele mora na sua alma, com tudo que ele é, com tudo que ele tem. Então você não tem, a sua fraqueza, você dá lugar à força que vem de Deus. Você vai viver com a força de Deus, com a felicidade, ele é a felicidade, a paz, tudo são coisas dele, a luz. E você vai viver com isso, com o que ele é ele vivendo em você. Então vai fugir as misérias, as fraquezas, as tentações, friezas. Claro que a gente continua sendo criatura e tem a nossa pequenez, né? Mas não tem mais não tem paixões, vícios. Isso tudo é trocado pela vontade divina. Isso é do reino das trevas, paixões, vícios, tudo isso. A vontade divina é portadora do céu em terra. Em troca para quem não faz minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. Está sujeita às estações e a longos tempos chuvosos, que a tornam sempre perturbada e agitada, ou bem a longas secas, tanto que chega a faltar-lhes os humores vitais para amar o seu Criador. E o mesmo sol de minha divina vontade, sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui. E o mesmo sol de minha divina vontade, sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui. Então fica assim, ora você recebe a luz e tá bem, ora não. E você fecha você mesmo com a sua própria vontade, vira, né, como a terra vira e fica de costa para o sol. Vê o que significa possuir meu querer divino? É possuir a fonte da vida. É possuir a fonte da vida, da luz, a fonte. Quem vive na vontade divina possui a fonte da vida, da luz e de todos os bens. Possui a fonte, por graça, porque Deus mora na sua alma. E Ele é tudo. Ele é a fonte da vida, da luz, de todos os bens. E Ele está em você. Então não tem como você... Ele está em você e você não sentir essa paz, essa felicidade, essa luz. Porque se ele está em você, vai transbordar. Em troca, quem não o possui é como terra que goza os efeitos da luz. E certas terras que a duras penas ficam iluminadas, mas sem efeitos. Tem terra que não recebe nem os efeitos da luz de Deus, porque fecha totalmente a alma. É sempre noite, é como lá no Polo Norte, que fica lá nos polos, né, da terra, fica um tempão sem o sol, sem a luz do sol. Bem raro, assim, eu não sei direito exatamente, não sou especialista nessas coisas, mas não tenho muito conhecimento disso. Mas eu sei que fica um tempão sem sol nos polos. Lá fica gelo, muito gelo. E as pessoas que moram lá até ficam doentes, tem que tomar vitamina D em cápsula, porque não tem a luz do sol, a pessoa fica doente. Então, assim, é a imagem de muitas almas que ficam sem essa luz do sol, só busca a Deus no momento que ela está mais assim desesperada. Essa é a imagem daquelas pessoas que está vivendo, está tudo bem. Acontece um sofrimento, a pessoa vai correndo para Deus, mas passou aquele sofrimento, ela volta para a noite das trevas, da vontade humana. Ela só vive ali buscando a Deus em momentos específicos da vida dela, quando está no sofrimento. Ou tem almas que também vivem assim, em certos momentos, todo dia ela busca a Deus, mas é só em certos momentos do dia. Então, tipo, de manhã ela reza, fala com Deus, pede para Deus, mas ela vai trabalhar, vai cuidar das coisas dela, esquece e desliga de Deus. Ela volta a falar com Deus de noite. Fala com ele, pede, reza e agradece pelo dia. No outro dia a mesma coisa. Então ela fica a maior parte do dia na noite, da vontade humana. Ela não entende, não tem esse vazio, entende essa humildade, esse vazio. Tem aquele orgulho de achar que sabe discernir as coisas sozinha. Então fica em algum momento, fica a maior parte do dia desligada de Deus. Teve um dia que eu estava conversando com a minha colega,
no trabalho. Isso tem muito tempo mesmo. Eu nem conhecia o livro do céu. Mas a gente estava falando de Deus. E ela percebeu que a gente estava falando muito de Deus. E ela falou assim, ó, tudo tem um limite. Já está exagerando, falando muito de Deus. Tipo assim, você não pode ver Deus em tudo, falar de Deus o tempo todo, levar tudo para Deus, só falar de Deus. Tudo tem um limite. Vocês vão ficar, ela deu a entender. Vocês falar muito de Deus, vocês vão ficar fanáticas, vocês vão ficar doentes, vocês vão ficar louca. Tipo assim, o povo tem muito isso, né? Se você fala muito de Deus, você é fanática. Isso é uma doença, uma loucura. Loucura é não falar, loucura é não achar que a gente depende dele 24 horas. Claro que não é que a gente tem que falar de Deus o tempo todo, ficar no trabalho falando, levando, pegar a Bíblia e sair pregando lá no trabalho. Você tem que trabalhar, né? Você tem a ordem, né? Tem que seguir a ordem. E aí Deus vai estar nisso, nesses atos. É você e Deus dentro de você, não é? Não precisa ninguém saber nem que você vive com Deus assim. É na vida, né? Deus vai descer nos seus atos, na divina vontade. Deus vai descer. É uma coisa que é no interior, acontece no interior da alma. Mas eu nem estava exagerando assim, nem sei, tem muito tempo isso. Muito tempo. Eu sei que eu lembrei dela porque ela falou, é exagero, você não pode falar tanto de Deus. Ficar tanto tempo pensando em Deus assim, porque isso faz mal. Meu Deus, é totalmente o contrário. Faz mal é não pensar. É não viver com Ele 24 horas, falando com Ele, no interior da sua alma, né? Falando com Ele, levando tudo para Ele, fazendo tudo junto com Ele, vivendo com Ele assim, ó, o sol na terra, o tempo todo te iluminando. O tempo todo, sem interrupção, te iluminando. Nós não somos capazes de nada. Como Ele falou, o homem não tem juízo de discernimento. Você não entende que só é capaz de pensar comigo, né? Eu que te dou a capacidade para conhecer. E é muita felicidade viver na divina vontade, como Jesus falou. Não importa, você recebe tudo como cumprimento da minha vontade, como dom da minha vontade. Coisas naturais, sobrenaturais, boas, não tão boas, amargas e doces, tudo, tudo, tudo. E a gente entende o propósito. E aí você fica sempre feliz, você entende o propósito de tudo que está acontecendo. Que seja coisa boa, que seja dor, que seja doçura ou amargura. Você entende o propósito. Às vezes você está numa amargura, num estado de ânimo difícil, um desânimo. Aí Jesus vem e fala, é o meu coração. É o estado do mundo que eu tô compartilhando com você. Aí você fala, nossa... porque você ama tanto a Deus e você sabe que Ele está compartilhando a dor dele com você. Está desabafando a dor dele com você, deixando você sentir a dor dele e você fica feliz. Você fica feliz e consolando ele. E para de olhar para você e vai consolar ele, vai falar com ele, vai entender o que está acontecendo e vai consolar ele. Isso é o amor, né, que faz isso. Você está vivendo num relacionamento de amor verdadeiro, assim, real, um relacionamento real com ele. Você fica feliz, você não fica triste por causa disso. Você vai consolar Jesus, vai fazer o que ele quer, vai falar com ele, vai deixar ele desabafar e você não fica triste. Não é uma vida triste porque você está sentindo dor. Você sabe o propósito, né? Então é muito incrível. Essa vida realmente é felicidade, mas é porque tem essa luz e a gente entende o que está acontecendo. E aí quando você entende, fala, tudo bem, entendi o propósito desse acontecimento, dessa circunstância, do que aconteceu. Aí você fica tranquila, porque Deus fala com você. Quando Ele fala, meu Deus, quando Ele fala uma palavra, quando Ele suspira, você fica extasiada. Você fica assim, sempre olhando para Ele e não se importa de sentir a dor é dele. Tudo que é dele você quer, tudo que é dele você não rejeita, nada que é dele. Só que aí se você não tem a luz, o que vai acontecer? Você vai sentir uma dor, um estado de ânimo, um desânimo e vai achar que é coisa sua. Não vai entender que é ele. Se você não tem essa luz, se não tem essa luz, o discernimento, a luz, aí você vai achar que é coisa sua. Que é coisa sua e você fica perturbada. Porque você está na igreja, você está sentindo uma frieza.
Se você não tem a luz, aí você vai ficar perturbada, vai ficar triste, porque você quer amar a Deus, mas seu coração tá gelado. Mas aí se você tem a luz, se você fala com ele, ele vai te explicar. É a minha dor. Eu estou compartilhando com você a frieza de todas as almas, das almas que estão... É assim que elas estão comigo, frias, geladas, então é a minha vontade. Aí você fica tranquilo e não fica na culpa. É a culpa, essa perturbação que deixa a gente triste. É o reino da vontade humana, é lá que tem tristeza, que tem perturbação. Mas quando você entende o propósito do que está acontecendo, você fala, sim, é a sua dor, então tá, Senhor. Pode deixar sentir essa dor, não tem problema, eu vou te consolar. E você fica consolando ele. E mesmo assim, e você continua sentindo a frieza. Interessante que foi falado na escola sobre o WhatsApp, né? Que é muito mais a conversa pelo WhatsApp, né? Essa evangelização, essa missão que está acontecendo pelo WhatsApp. Que na conversa pelo WhatsApp é muito mais fácil tocar só a alma da pessoa, que é como a gente conversa com Deus, não usa você não tá vendo ele, né? É muito mais espiritual e realmente eu fiquei refletindo, né? Realmente é muito mais espiritual, porque a pessoa, quando você tá conversando pelo WhatsApp, que você não tá vendo, você não usa muito os sentidos, né? A visão, a audição, mas é assim... Usa a audição, a gente usa, né? Porque vai ouvir o áudio, mas você não tá vendo a pessoa. Não usa muito o de ver a pessoa e acaba que esse ver, a gente fica muito preso nas expressões que a pessoa tá fazendo, do jeito que ela tá olhando, a gente fica muito mais distraído, como se fosse assim, mais distraído do que realmente importa, que é o que tá dentro da pessoa, na alma. Porque o que importa ali nessa conversa é a gente entender, é o conhecer, né? O conhecimento, é só usar a inteligência. Então a gente só vê, fica mais focado na conversa, no que é o que realmente importa, que é entender o que a pessoa está pensando, o que está saindo do coração dela. E aí não tem esses ruídos, né? De ver, de ficar vendo a pessoa. E aí fica mais espiritual. E outra coisa, a pessoa quando não tá vendo a outra, pelo WhatsApp, pelo telefone, ela tem mais liberdade para falar tudo, para abrir o coração. Se fosse uma conversa pessoalmente, a pessoa não ia falar tudo que ela tá sentindo. Tem mais facilidade de abrir, de falar tudo quando tá escrevendo ou gravando áudio. E também tem uma vantagem, né? Porque aí um pode ajudar o outro. Porque a gente grava. Se fosse ligação de telefone não ia ser tanto, mas como a gente grava o áudio ou manda mensagem, fica tudo registrado. E como a gente vive os mesmos problemas com o filho, com o marido, são problemas assim comuns e que várias pessoas estão na mesma situação. Aí a gente compartilha, um vai ajudando o outro, compartilhando a experiência com o outro, da situação que está vivendo e o que Deus iluminou naquela situação. Que você pode estar vivendo uma coisa semelhante, uma situação semelhante, então é maravilhoso. Se a gente consegue, muita gente fala, é engraçado, né? Porque tem padre hoje falando pra gente não usar o telefone, pra gente fazer, que faz mal, que faz muito mal, fazendo campanha assim pra gente banir o uso de celular, não usar o celular, fazer jejum, fazer abstinência de celular, de rede social. Mas se a gente sabe usar e usa conforme o propósito de Deus, a vontade dele, quando tem esse sol na nossa alma, mostrando pra gente sempre o bem, a vontade dele, que é de Deus, que é sempre a fonte da vida, a fonte da luz, a fonte da vida, né? Da sabedoria, da luz, da felicidade. Então você vai ter o discernimento para usar sem te fazer nem mal, só vai fazer o bem. Só vai fazer o bem e só faz o bem, como a gente usa muito aqui no grupo de estudo. No nosso grupo de estudo, para estudar o livro do céu, a gente usa o WhatsApp.
e usa o telefone celular e não faz nenhum mal, só faz o bem. A gente só tá fazendo o bem. Então, se Deus tá, se é essa alma que vive na vontade divina, com esse sol que desce à terra, não tem mal. Tudo se transforma em bem, fonte de bem, de vida, de luz. Só o que gera de bem essa ferramenta, meu Deus. Então não tem por que a gente fazer jejum de celular. Abstinência de celular, se é o meio que Deus está usando poderoso para fazer o reino da divina vontade se expandir. Então, no nosso grupo de estudo, a gente usa o WhatsApp, compartilha as conversas, compartilha o que Deus falou com a gente nas situações que a gente levou, numa sinceridade muito grande, uma integridade, uma transparência, e a gente só, quando a gente participa, né, do grupo, compartilha o que Deus falou com a gente, a outra pessoa compartilha e vai só gerando mais luzes e luzes e luzes. E quem não participa e fica calado, se escondendo, né, só perde as luzes, perde o entendimento daquilo que Deus está falando. Se você não entra na conversa, não participa, você acaba não entendendo direitinho assim o que Deus está falando. Você acaba não vendo, não conseguindo penetrar penetrar naquela luz que está sendo dada nas situações. Aí a pessoa às vezes acha assim que a gente está compartilhando uma situação que aconteceu na nossa vida e está todo mundo falando, Deus mostrou isso, mostrou aquilo, e a pessoa às vezes vê aquela conversa e fala, nossa, elas estão falando de coisas humanas, porque você não conseguiu penetrar na luz do que Deus está falando, né? A gente partilha o que Deus falou, o que Deus mostrou, o que Deus fez. A gente fica assim, em cima da situação, todo mundo partilhando ali o que entendeu, para a gente ver o que Deus está mostrando. A gente só olha para Ele, só o que Ele viu, o que Ele fez, o que gerou, e gera muitas luzes quando a gente traz essas conversas, esses testemunhos do que aconteceu, do que Deus mostrou, de situações, de circunstâncias, né, que aconteceu na nossa vida, que é a vida que Deus está vivendo em nós. A pessoa se esconde, às vezes fica calada porque ela tem medo de desabafar e ela ser corrigida. Mas a melhor coisa que acontece é você desabafar, ser corrigido. O ser corrigido é o quê? É trocar o seu pensamento humano pelo pensamento divino. É só isso. É você tirar ali as trevas e colocar a luz. Então, se você entende isso, você não vai ficar fugindo de ser corrigido. Claro que sofre, que dói, é um processo, né? Como foi falado, é um processo e é lento esse processo de entendimento. Às vezes, aquele vício fica ali martelando muito tempo, fica ali na alma muito tempo e não sai. Os vícios, o olhar para si mesmo, ainda pensar em si mesmo, ainda pensar o que os outros pensam da pessoa, ficar preocupado com isso. Mas tem que seguir, tem que continuar e não ter medo de falar, porque essas coisas a gente vai guardando na alma e quando a gente fala, desabafa falando, né? Você acaba mostrando aquilo. Você acha às vezes que não há, você nem percebe às vezes que tem um vício, mas quando você fala, quando você desabafa o que está no seu coração, expõe, né? Fala, medita, reflete, aí vai saindo aquelas coisas, vão sendo mostradas a partir do que você fala. Que você fala do que o seu coração tá cheio, né? Então vai sair. Então deixa fluir, não fica com medo. Porque às vezes a pessoa fala, fica com medo de falar porque vai sair o que está no coração. Mas tem que deixar sair para ser trocado pela luz. Tem que deixar sair essas trevas para ser trocado pela luz. É um processo lento. E então, assim, no início, a gente tem muita dificuldade de entender o que é morrer para si mesmo. Então, como foi explicado, né? Morrer para si mesmo, a gente tem que entender, como Jesus falou esses dias, morrer para si mesmo não é que você vai morrer assim e vai, a partir do momento que eu morrer para mim mesmo, eu vou me ver perfeita, santa, pura, e a minha vontade humana nunca vai falar nada. Não é assim. Morrer para si mesmo é você se ignorar. Não dá atenção para os seus pensamentos. E como a gente vai se enchendo tanto do que Deus é, da verdade, do que Ele é, você entende o que é vontade divina, o que é vontade humana. Você consegue, assim, Deus vai iluminando sua inteligência
para você entender o que é seu, o que é do seu eu, e para poder ignorar. Como esse sol está na sua alma, você vai entender o que é do seu eu e ignorar, e o que é de Deus e acatar. Então não é que você vai se ver perfeita, linda, maravilhosa, santa, pura. Você vai se ignorar, vai deixar o seu eu em jejum. Não vai dar atenção, não vai dar bola, vai virar as costas para você mesmo. Mas isso é um processo que a sua vontade humana ela vai sendo purificada, ela vai sendo fusionada com a vontade divina. E aí vai sendo purificada aos poucos. Isso é um processo. E a gente tem que aceitar passar por esse processo. Você não vai chegar no fim da linha, por exemplo, de uma corrida, você não vai chegar lá no objetivo, lá no lugar do pódio lá da corrida, sem correr. Você vai fazer lá uma prova lá de 10 quilômetros lá de corrida. Para você chegar no ponto final, você tem que passar pelos 10 quilômetros, não tem como. Então tem que passar pelo processo. E tem que aceitar sua pequenez, a gente tem que aceitar que a gente erra, que a gente demora para poder morrer para nós mesmos, entender isso, que é se ignorar. Demora para a gente ser purificado. A gente passou a vida inteira pensando em nós mesmos. Eu tenho 37 anos. Eu passei mais de 30 anos da minha vida pensando só em mim, no egoísmo, no pecado. Aí eu vou querer ser purificada, morrer para mim mesma, me ignorar, virar as costas para mim em 2 meses? Em pouco tempo? Não é assim, é um processo, não é uma mágica que Deus faz. Ah, mas Deus é poderoso, pode tudo? Pode, mas é um processo, Ele não te violenta. Você tem que ter consciência do que está acontecendo. Tem que aceitar nossa pequenez, aceitar passar pelo processo, né? Que é devagar, que é assim, claro que, mas é devagar, mas não pode parar, né? O problema é esse. Que muitos paralisam. Pensa assim, é tão difícil, eu não vou conseguir andar os 10 quilômetros. Se você não der o primeiro passo, nunca vai chegar nos 10 quilômetros. Né? Então, mesmo se for uma tartaruga andando, se ela dá um passinho um atrás do outro, ela vai fazer os 10 quilômetros. Tem gente que vai fazer os 10 quilômetros em mais tempo, outros menos, mas nós somos diferentes, temos totalmente, a nossa alma é única, né? Mas mesmo se for uma tartaruga e um tigre para correr os 10 quilômetros, se a tartaruga não parar de dar o passinho, ela vai chegar. E tem até uma historinha infantil da tartaruga e a raposa. A raposa se achava muito esperta, e ela falou, vou apostar uma corrida com a tartaruga e eu vou ganhar dela, eu tenho certeza. Eu não preciso nem me preocupar, porque é certeza que eu ganho essa corrida. E aí ela falou assim, pode ir, tartaruga, eu vou ficar aqui, eu vou só quando você estiver chegando. Quando você estiver chegando eu vou, porque mesmo se eu sair depois que você já tiver andado quase tudo, 90% do caminho, eu ainda vou chegar na sua frente. E ela ficou lá, rindo da tartaruga, e a tartaruga lá, perseverante, um passinho atrás do outro, um passinho. Sem olhar para trás, focou lá no rumo que ela tinha que seguir e foi. E a raposa ficou orgulhosa, se sentindo a poderosa, e saiu depois, e ela não conseguiu alcançar a tartaruga, porque a tartaruga foi perseverante, insistente, imutável, um passo de cada vez, sem parar. A raposa ficou lá, parada, achando, não, eu consigo, é fácil. Então tem isso também, né? A gente tem que ser humilde, perseverante, não parar, não paralisar. E esse não parar é não parar de ler o livro do céu, não parar de refletir, não parar de fazer esse processo de conhecer Deus. À medida que você vai conhecendo Deus, enchendo a sua inteligência do que é Ele, a sua vontade vai se unindo, fusionando com a dele. Então, a gente tem que aceitar que é um processo, é um passinho de cada vez, é uma escada, um degrau por vez. Não adianta querer chegar e já querer ser purificada, a vontade purificada, fusionada 100% plenamente. Não tem como. Tem que aceitar que é um processo. E não parar é estudar. Nesse degrauzinho é estudar. Luz, conhecimento colocado em prática. E aí não é fácil. Por quê? Porque você está acostumada a satisfazer o seu eu sempre, a vida inteira, a satisfação do eu, só olhar para você. E toda a mídia, tudo quanto é coisa está falando disso. E você está sempre nessa
tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu, e muito estava enraizado essa ideia de satisfação do eu, de satisfazer o seu ego. Então não é fácil. Aí agora vem uma santidade para falar totalmente o contrário. Morrer para o seu eu. Aceitar tudo como acontece. A gente foi acostumado a querer mudar tudo, a querer fugir da dor, fugir do que causa dor, fugir do que é sacrifício, não querer se mostrar, querer sempre se mostrar bonito demais para as pessoas, não querer que a pessoa pense mal de você. Isso aqui a gente foi acostumado no reino da vontade humana. E agora vem a vontade divina trazendo tudo o contrário. Ignora você. Você não sabe, você não, como o pai falou, né? O homem não tem juízo e discernimento, pensando sozinho com suas próprias ideias. Se ele tiver um pouquinho de juízo na cabeça, ia pensar, eu não posso pensar sozinho, tem que ser o meu Criador que vai trazer a luz para o meu pensamento. Então eu tenho que viver junto com ele. A gente não foi treinado a viver assim, foi a vida inteira vivendo totalmente o contrário. Aí para mudar isso, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, tem um processo que a gente tem que passar e é de gole em gole, como ele fala, Jesus fala isso, gole em gole, é devagar, gole em gole, mas não pode parar. Ficar paralisado pensando que é muito difícil e não fazer o que tem que ser feito. Tem que ser de gole em gole, mas sem parar. Aí, no início, tem amargura demais. Tem muita amargura, você não vê essa felicidade. Aí Deus fala no livro do céu, a gente ouve a escola. Aí tem, no grupo tem várias pessoas em vários pontos da caminhada, né? E aí a pessoa que está no início, que começou agora a subir a escada, vê o outro que já está lá na frente, que já entendeu mais coisas, vivendo muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque já leu muito mais, já entendeu muito mais coisa. E aí a pessoa fica assim, mas eu não estou feliz, eu não consigo ver essa felicidade, eu vou desistir, eu acho que eu não estou no nível, eu não estou entendendo, fica perturbado, muito perturbado. Mas por quê? Porque no início tem que ver cada um tem um processo. E aí no início tem muita amargura, porque você está morrendo pro seu eu, e não é fácil, o eu não quer morrer. Você sempre fez a satisfação do seu eu, sempre satisfez o seu eu. Aí de repente você vai deixar ele em jejum, você acha que ele vai achar bom? Você acha que você vai gostar disso? De mudar isso? O seu eu sempre foi satisfeito com tudo, você sempre alimentou o seu ego. Aí de repente não vai mais, vai deixar ele em jejum, é só para Deus. E eu vou aceitar as coisas como Deus coloca. Mesmo que seja eu quero uma coisa e tem muita contrariedade, porque você tem muita vontade, né? Eu gosto de rezar desse jeito. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a partir de agora, é só o que Deus quer. E é diferente do que você quer, porque a sua vontade ainda não é a de Deus, não está fusionada com a de Deus. Tudo que você quer é diferente do que Deus quer. E você tem que morrer para o que você quer, para querer o que Deus quer. Você acha que vai ser fácil isso? No início? Não vai. Você vai ser contrariada. Porque você sempre quis o oposto de Deus. O oposto. Então vai ser sempre contrariedade. Porque o que Deus quer é diferente do que você quer. Com o passar do tempo, como que você vai estudando e morrendo, aí você não tem mais vontade. Eu não quero mais nada, eu só quero o que Deus quer. Então tudo que acontecer eu quero. Tudo que vier eu quero aceitar. Como Jesus falou para Luísa, falou no livro do céu. Aceita tudo como dom e cumprimento da minha vontade na sua vida. O doce e o amargo. O grande e o pequeno, o sobrenatural e o natural, tudo vejo como cumprimento da minha vontade na sua vida, tudo. Então você não fica assim, mas eu gosto das coisas assim. Não vai ter mais isso, vai ser o que Deus quer, você gosta. E a sua vontade, a vontade dele é a sua. Então não tem mais contrariedade, né? Porque você quer o que ele quer. Tudo que ele quer, você quer. Então passa a ser felicidade. Porque a vontade de Deus é a mesma que a sua, não tem mais oposição. E quando vem a sua vontade humana querer alguma coisa, você ignora, você aprende a morrer pro seu eu, e ignorar as suas opiniões, as suas ideias que você pensa sozinho, os seus gostos. E aí é felicidade e paz. Então esse processo é complicado, é um processo lento, mas
ficar no grupo, estudar junto, estar lá naquele ambiente do grupo de estudos, ajuda muito, porque sempre a pessoa fica ouvindo todo mundo falando, morre para sua vontade humana, não pense em si mesmo, a gente sempre batendo nessa tecla. Jesus, através de nós, sempre batendo nessa mesma tecla. Morre para si mesmo, não pense em si mesmo, você está pensando no humano, e a pessoa vai ficando tão assim, injuriada com aquilo. Um modo de falar assim, né? Injuriada. Você fica assim, eu não quero mais minha vontade humana. Você vai ficando chateada. E é isso mesmo, é pra você ter repugnância da sua vontade humana. E aí o grupo ajuda muito, porque quando a pessoa vem com um negócio de vontade humana, a gente já vai em cima. Não, isso aqui é vontade humana, isso aqui não, você não pode pensar desse jeito. E aí a pessoa vai ficando amargurada, muito amargurada, e quer viver, quer ficar, não quer isso mais. Você quer rejeitar, como foi o exemplo lá da pessoa que vai para uma escola, tá todo mundo uniformizado, você quer se enturmar com aquelas pessoas. Mas tem que usar o uniforme, todo mundo vai ficar pegando no seu pé. Você não veio uniforme? Compra logo esse uniforme, todo mundo na sua cabeça falando, compra esse uniforme, a diretora compra o uniforme, sua mãe falando, todo mundo. Vai chegar um momento que você cansa. É para você cansar de ouvir isso e usar o uniforme, não ficar só chorando porque não tem o uniforme, sendo que o uniforme está lá disponível para você comprar e você tem o dinheiro. Então é a mesma coisa, você não pode ficar só chorando também, né? Ah, eu não vivo isso, eu não sei o quê. Tem que então tomar uma atitude para viver. Não adianta ficar também só se lamuriando, chorando e chateado e amargurado. Tem que dar um jeito. Esse sofrimento que a pessoa sente, que a gente sente na nossa alma por não estar vivendo, tem que ser o impulso. O propósito dele é um impulso para você querer sair. E não ficar chorando porque olhando para suas misérias, olhando para o que você quer viver, tipo assim, chorando. Você tá no humano e ficar chorando. O estar no humano e ficar chorando é para você ter um empurrão para você sair de lá, do ambiente humano e ir para o divino. E aí fica feliz. Mas o sofrimento tem esse propósito da gente querer mudar. Não é para você ficar lá toda a vida, igual essa pessoa, né, da escola, toda a vida chorando. Ah, ninguém gosta de mim, eu não consigo me enturmar. Eles querem que eu use uniforme, ficar toda a vida falando isso. Vai lá e compra um uniforme e usa. Então, tem que tomar uma atitude, é para você tomar uma atitude, né? Então, é difícil, é um processo complexo, mas estar no grupo ajuda muito, porque você vai ter essa parte, né, de você ficar ouvindo, sempre sai do humano, e também as luzes. E a experiência do outro que está vivendo e falando e contando é maravilhoso, vem, é um incentivo para você ir, você querer também. Porque Deus, ele fala no livro do céu tudo que ele falou para Luísa. E está escrito no livro do céu, ele falou, o propósito era para outros querer também viver. Não é só assim, a gente ver o relacionamento, ver o que a Luísa viveu, tudo que ela viveu e ficar assim, nossa, que lindo, que pena que eu não posso viver isso, que santidade incrível, que pena que eu não posso viver isso. Não é isso. Deus revelou tudo para que outros também queiram viver o que ela viveu. Claro que cada um vai ter sua missão. Ela tinha uma missão especial de ser a primeira, de ser a depositária de tudo. Mas não quer dizer que a gente vai viver tudo que ela viveu, mas é pra gente viver a santidade divina. Foi para isso que ele expôs, que ela tinha que expor o que ela estava vivendo, pra gente também viver. Então, quando a gente testemunha no grupo o que a gente está vivendo, é para os outros também querer. E Deus faz, é para todo mundo, é universal, é um convite para todos. É isso, viver na divina vontade é maravilhoso, é luz o tempo todo. A divina vontade traz as situações para a gente viver e a gente fica vivendo em correspondência ao que ela está trazendo. Às vezes são situações bem complicadas, mas você fica tranquilo, em paz, porque você sabe os propósitos de tudo que está acontecendo, Deus. E você vive os reflexos do seu Criador, né? Como falou no trecho. Então, se é uma situação muito difícil, a força vem de Deus. Você não tem nada, você é um nada. Então, você nunca vai ser uma coisa assim, impossível de suportar. Deus sabe até onde você suporta, né? O que você suporta, Ele sabe, Ele te conhece até as entranhas. Então, a gente pode ficar em paz, que tudo que Deus vai trazer vai ser... Ele vai te falar o propósito. Ele vai te explicar, Ele vai te iluminar. Você sempre vai ter... Pode até ser que na hora não, mas Ele vai te dar a força para suportar e depois vai te explicar. Tudo tem um propósito de reparação. E aí você, com essa luz, você entende que tudo é amor, tudo é luz. Então você fica em paz, vive uma felicidade muito grande, uma paz
Incrível. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.